Olá, bom dia! Bom dia. Que bom, estamos aqui novamente reunidos, emanados num espaço virtual, no cyberespaço, né? Que a gente possa então aproveitar ao máximo as lições dessa manhã. Desde sempre, o nosso convite aos irmãos para que aproveitem esses instantes em que estamos fazendo as reflexões sobre as lições do Evangelho, para cuidar da nossa pureza, da nossa purificação, né? Vamos fazer aqui uma higiene mental, uma higiene espiritual, e para isso, que a gente possa concentrar a nossa atenção nesses instantes, naquele nosso propósito que eu disse, vamos estar sempre, na medida do possível, reunidos nos mesmos horários, para que a gente possa colaborar, né, com a espiritualidade amiga em produzindo as energias que podem ser utilizadas pelos nossos irmãos maiores na assistência aos nossos irmãos encarnados, né, que estão passando nessas dificuldades. E também para aqueles que estão em momentos de desequilíbrio, às vezes um pouco desanimados, entregues a instantes de dúvida, para que possam deixar a sua água, o seu recipiente com água, para que ela seja energizada. Vamos usar a fluidoterapia que nos foi ensinada por Jesus, que o Espiritismo conhece em meandros os seus aspectos, para que a gente possa utilizá-la como um remédio para a nossa recuperação. E nesses instantes, a gente eleva o nosso padrão mental, nosso pensamento. Vamos criar uma psicosfera íntima no nosso lar, expandindo-a pela nossa vizinhança, para que seja construída uma rede de proteção em todos nós, em nosso torno. Né? E a gente se recorda das lições do Mestre, que nos momentos de maior dificuldade se recolhia ao monte, se recolhia aos seus pequenos espaços para se reconectar com o Pai. Nos instantes de meditação, contemplava a natureza e elevava em prece o pensamento, rogando ao Pai a assistência, o amparo, a força, a determinação para que pudesse bem desempenhar o seu compromisso perante nós. A sua missão era de nos ensinar o valor do amor, ensinar-nos a amar-nos uns aos outros, e essa lição ele se desincumbiu com grande galhardia. Da mesma forma, nós rogamos ao Pai a assistência para que tenhamos a proteção, tenhamos o amparo, tenhamos a inspiração nos momentos mais decisivos das nossas escolhas pessoais. Cada um de nós tem um correspondente planejamento encarnatório. Temos compromissos assumidos, temos reparações a serem feitas. Que a gente possa ser inspirado, fortalecido e nos instantes mais críticos, quando formos chamados a tomar as decisões, revelemos o nosso valor, colocando em prova os nossos valores, que nós possamos mostrar que já estamos em condições de receber outras tarefas. Que nosso aprimoramento seja uma constante em nossa existência e que não percamos jamais a oportunidade de servirmos, pois aprendemos com Jesus que aquele que quer ser o maior no reino do Deus deve servir ao seu irmão. Uma vez mais nos recordamos da oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. E que assim seja. Que assim seja. Muito bom. Nós, na sexta-feira, iniciamos o estudo do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos. Tivemos a oportunidade de comentar alguns aspectos sobre o esquecimento das ofensas, falamos da lição do irmão Paulo, né? Do apóstolo Paulo, e fizemos aqui, nos reportamos aqui a tudo que foi dito na última sexta-feira. Os irmãos que nos acompanharam já estavam convidados a fazer a leitura, né, do item que fala do quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então a gente vai falar um pouco disso, fazer as reflexões necessárias sobre aquilo que nós entendemos relevante nessa lição. E a lição já é conhecida de todos, né? A gente está falando do episódio em que Jesus é atiçado pelos hebreus a fazer o julgamento da mulher adúltera que foi pega em adultério, né?
os irmãos já conhecem. Então a gente só tem essa imagem do episódio para que os irmãos se situem. Na sequência, Kardec faz os comentários sobre a lição e é desse comentário que a gente vai fazer a leitura do Evangelho, que fazemos a partir de agora. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenarmos nos outros o que nos desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. A censura de conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem escusa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável, e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem, e porque, sem ele, o mal jamais será reprimido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso dos seus semelhantes? Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis para não serdes julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. São essas as considerações que o Kardec faz sobre a passagem da mulher adúltera, né? O que a gente pode extrair daqui? Interessante, né? Uma passagem que nós conhecemos tanto e que, se nós não tomarmos o cuidado, a gente acaba reproduzindo de forma bem superficial, né? Esse episódio, a qual Jesus, então, não condena aí o adultério, o ato, na verdade, de apedrejar, né? De punir. Ele não condena a adúltera, né? Isso. E como é que a gente compreende essa passagem? Então, nós vamos tentar aqui, nós utilizamos de alguns recursos e nós vamos iniciar, então, falando dessa questão dessa censura, né? Então, acho que o que me vem assim, ao término dessa leitura, desse trecho escolhido, primeiro, a gente já começa assim, né? Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Esse é um convite para a nossa reflexão, né? Estou isento? Né? Quando eu trago aqui, eu seria o primeiro a atirar a pedra, o segundo, o terceiro, eu atiraria a pedra, porque eu tenho autoridade moral, eu já tenho construções suficientes para dizer que eu não tenho mais pecado e por isso eu posso acusar, eu posso apontar o outro. Então nós precisamos fazer, a primeira questão que me vem é fazer essa reflexão, né? Então, a gente provavelmente age ainda nos dias de hoje como a maioria daquela plateia que foi chamada por Jesus a responder essa questão, né? Aquele que tiver, então, sem pecado, que atire aí a primeira pedra e que possa condenar o pecado, ou até mesmo, no caso, a visão deles ali era censurar o pecador mesmo, né? Ela é uma pecadora, ela não merece a nossa misericórdia, lembrando que esse texto estudado no dia de hoje está no capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, né? Então, por que Jesus nos traz esse exemplo da misericórdia? É isso que a gente está tentando, que vai tentar desenvolver em uma linha de raciocínio. Como nós não estamos nessa condição, a gente ainda censura, a gente ainda critica, ainda a gente vê com negrito, né, com muito destaque o mal do outro. Então, nós destacamos nesse trecho lido as seguintes questões, né? A primeira delas é autoanálise. Então, assim, o mal que eu vejo no outro, né? O mal que eu destaco no outro, será que não está refletindo, na verdade, quem eu sou? Ou um desejo, algo que eu tenha vontade de ser, e aí é uma emoção muitas vezes de inveja, muitas vezes a raiva que eu sinto do outro, aquilo que eu destaco no outro, a emoção que eu vibro no outro, é porque eu tenho muitas vezes o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de pensamento. Então, a primeira análise, né, para
para que nós possamos clarear aí o nosso entendimento, é se fazer essa pergunta. Porque eu estou partindo do princípio que nós ainda temos dentro da gente o hábito do julgamento, né? E esse trecho pede justamente o não julgamento, né? E o julgamento a gente faz constantemente, né? Nas mínimas coisas, às vezes sem se dar conta, a gente já está fazendo o julgamento, né? Embora você pode não colocar a palavra, né? Estou julgando, né? Sim. Mas a apreciação que você faz do outro envolve um julgamento, né? Envolve. E como você coloca, envolve, no mais das vezes, a projeção é essa palavra, daquilo que nós somos, né? Das nossas fraquezas. Refletir, projetar é nesse sentido, né? A gente tem algumas palavras que a gente usa da psicologia e outras tantas, né? A palavra refletir é muito usada dentro da doutrina espírita, né? É usada, a gente encontra nas obras de Emmanuel, nas obras de André Luiz, nas obras principalmente de Joana de Ângeles, que o tempo todo parte da psicologia, parte do estudo de Freud, de Jung, em especial Jung, e ela vai trazendo depois, sempre em contrapartida ao que a ciência já nos revelou, o pensamento espírita. E a segunda questão, né, que até o texto coloca, quando a intenção, né, é reprimir o mal. Então, acho que essa intenção é muito louvável, né, Alain? Quando a intenção é reprimir o mal, para que surja o bem, para que o mal maior não seja devastador, não destrua consciências, não invada livre-arbítrio, às vezes é importante reprimir o mal e não reprimir. Acho que Jesus sempre deixa claro nessas passagens evangélicas que ele reprime o pecado, ele reprime o erro, a má conduta, nunca aquele que está por trás, né? O que erra, né? O pecador. Aquele que erra, aquele que é o pecador. Isso é muito importante e nós vamos entender ainda na nossa reflexão o porquê, por quais motivos que nos levam, né, a não destruir o outro. A gente chega lá. Desacreditar a pessoa a qual criticamos, né, no sentido, às vezes, de muitas vezes estarmos usando só de uma censura, só para desacreditar muitas vezes o trabalho, a atitude, muitas vezes até nobre da pessoa. E, de novo, voltamos para as nossas reflexões íntimas. Pode ser uma inveja, pode ser um orgulho da nossa parte e não aceitar que a outra pessoa está executando melhor ou está fazendo melhor que a gente. Então, por orgulho, a gente desacredita o outro, diminui o outro, talvez aí na intenção de a gente diminuir o outro para a gente estar em destaque, né? Ou porque eu não consigo chegar onde ele está. Ou porque eu não consigo chegar onde ele está. Né? Exato. Então é mais fácil eu tentar trazê-lo para baixo, né? Trazer para o meu nível. E isso mostra muito todos os resíduos mal resolvidos, né? Da nossa pessoa, da nossa personalidade, do nosso lixo mental. E Kardec coloca nesse trecho, ele usa até a palavra, é uma maledicência, chega a ser uma maldade da nossa parte. Então, isso não seria talvez uma boa postura, né? E quando a gente estudou com vocês outro capítulo do Argueiro, né, de tirar a trave, a gente destacaria de novo a autoanálise, né? Então, a autoanálise no sentido assim, se nós pudéssemos sair de nós a tal ponto de olhar para nós no espelho, como se esse espelho refletisse quem nós somos e nós conseguíssemos nos observar, será que as nossas atitudes, a nossa forma de pensar o outro, de conviver com o outro, nós não nos recriminaríamos? O que nós viríamos de nós mesmos, né? Refletido aí, novamente a questão de refletir, né? Então, o que eu estou refletindo? O que eu estou vendo fora que nada mais é a lente da minha própria vivência, das minhas experiências, das minhas aquisições, que faz com que eu enxergue o que está fora com o meu olhar, muitas vezes tão pequeno, né? Eu vou brincar de Alain agora, mas o do Kardec, né?
para a gente situar o significado das palavras, para que não haja nenhuma dúvida naquilo que é a mensagem que queremos transmitir. A Renata colocou, né, na Espiritismo, Joana de Ângeles, Emmanuel usa muito a palavra reflexão. E nós também, particularmente, gostamos dessa palavra reflexão. Né? Sempre no início dos nossos encontros a gente fala, vamos refletir sobre as páginas do Evangelho, vamos fazer uma reflexão mais profunda, mas aí são dois significados, não é? Quando a gente fala assim, vamos refletir sobre as lições, talvez a gente esteja dizendo assim, vamos interpretá-la, extrair aquilo que é de útil, aquilo que é aplicável a nós, fazer uma leitura ampla. Esse é o fenômeno de refletir e estudar. A Renata está usando nesse momento a expressão reflexão como o fenômeno de ver-se no outro, né? Como um espelho, reflete a nossa imagem. Né? Então, nesse julgamento, nós estamos refletindo o que nós somos. Né? No julgamento do pecador, nós mostramos as nossas fragilidades. E justamente por isso, e eu fiz essa consideração, não subestimando a inteligência de ninguém, mas para que a gente seja claro e compreendido perfeitamente. Quando ainda ontem, conversando sobre a lição com a Rê, eu destacava assim, olha, quando a gente está julgando as pessoas também, a gente está criando um padrão de julgamento. Né? Toda hora alguém faz um erro, vou lá, critico. Alguém, olha, deu uma mínima bobeada, lanço severa crítica. Às vezes não guarda nem proporção entre o erro e o comentário. Estou criando um padrão de julgamento. Né? Na alegoria que se faz do salto em altura, eu estou colocando o sarrafo lá em cima, né? Em relação à apreciação da conduta dos outros. E este mesmo padrão do sarrafo alto vai interferir no padrão da minha consciência. Não é? Amanhã, quando chegar o momento de eu fazer agora aí a análise dos meus atos, por exemplo, acusar-se, né? Autoacusar-se é um fenômeno natural que ocorre, o padrão do sarrafo vai estar alto. Do mesmo forma que eu coloquei para os meus irmãos, vai estar para mim. Não é? Então, estou criando um padrão de julgamento que vai interferir no meu próprio auto-julgamento. Né? Sim, sim. Então, eu fiz essas considerações. Desculpe-me ter interrompido o seu raciocínio nesse aspecto. Não, acho que eu já tinha... Né? E é importante, então, distinguir, né? A gente, quando faz a análise, como Kardec fala, né? A letra mata, o espírito vivifica. Nós não estamos dizendo que é proibido julgar. Primeiro, se fosse isso, eu estava desempregado. Né? Eu tenho que julgar constantemente, mas aí eu brinco que eu não julgo, eu apenas decido processos, é diferente. Né? Mas não que seja diferente, mas também que a gente tem que fazer essa apreciação. Né? Eu tenho que analisar o comportamento do outro. Faz parte da minha profissão e faz parte da nossa experiência. E aí a gente sempre se recorda, né, quando a gente fala de julgar os atos, das questões finais deste capítulo. Né? Não é proibido que eu olhe o defeito do outro, desde que este olhar me favoreça o aprendizado. Né? Olha, que pena que aquele irmão agiu daquela forma, não seria mais correta. Queira Deus que, quando eu for testado nesse aspecto, não haja dessa forma, né? E escolha decisões mais irmãs, né? mais cristãs. Então, não julguei. Eu fiz a análise do comportamento do outro. Ou, quando necessário, o exemplo dentro de casa é muito simples, né? Quando corrige os atos dos nossos filhos, né? Quando aponta que pode melhorar nesse aspecto. Então, os julgamentos estão sendo ocorridos. Essa é a interpretação, esse é o espírito que vivifica. Não é? Jesus não estava vedando isso, sob pena de que a gente não progredisse moralmente. Né? E dentro disso que você colocou, da educação dos filhos, eu estava aqui pensando exatamente nisso, né? Porque toda a natureza, tudo sofre podas, sofre constrangimento de um percurso de um rio, é retirado muitas vezes de um jardim uma erva, uma planta ou até mesmo um bicho que pode estar danificando. Então sempre há uma repreensão do mal, uma repreensão não, no sentido, né? uma corrigenda, né? E nós, como é que nós estamos aceitando? Porque quando nós pensamos no processo educativo, quando nós olhamos as más tendências, cabe aquele que educa, cabe aquele que está tutorando, que está olhando, que está cuidando
do outro, observar essas más tendências que chegam, né? Para que elas sejam, então, corrigidas, recolocadas num outro caminho. Acontece que todos nós nos acostumamos com essa lei de Talião. E Jesus vem combater exatamente isso, esse tipo de punição, a forma como nós nos achamos justiceiros. Então, talvez seja esse o grande sentido, porque Jesus, ele tinha uma autoridade moral, né? Imagina, quando ele chega e faz uma simples colocação que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado, veja, ele não foi violento, né? Mas ele nos corrigiu, ele corrigiu a nossa forma de olhar para o outro. Todos nós que estávamos naquele momento, né, enquanto público, presenciando, com aqueles sentimentos, assim, torcendo para ver o outro sendo punido, porque quando a gente vê o outro sendo punido, é talvez uma forma de a gente lidar com a nossa angústia, a angústia dos nossos próprios erros, das nossas próprias aflições, né? Como se punindo o outro estivesse me livrando dos pecados, né? Nossa, e Jesus nesse momento, ele quebra a expectativa, ele quebra sem ser violento, pela autoridade moral. Então, corrigir o outro, julgar o outro, passa por um olhar de alguém que já tenha em si uma construção de autoridade moral. E Jesus assim tinha essa autoridade. Por isso que ele agia com a não violência. Ele não tinha lixo, resíduos tóxicos de mágoas, de ressentimentos, de raivas, de reparações a serem feitas. Então ele não tinha o que projetar de lixo. Que legal. Né? Como ele já tinha construção... Por isso que ele não joga pedra, né? Por isso que ele não joga pedra. Nós ainda jogamos as pedras que são os nossos próprios erros que nós projetamos no outro, né? Então, combater muitas vezes o que está fora parece que alivia aquilo que está dentro. Né? Quando a gente toma um remédio para aliviar uma dor, parece que alivia a angústia da alma. Mas é tudo uma ilusão, porque a gente vem conversando vários dias com vocês nesse evangelho virtual a respeito da importância do processo evolutivo, né? E não tem como nós negarmos, porque tudo está evoluindo em nosso torno, a gente não tem como parar a nossa evolução. Né? Então, faz parte talvez desse processo, não parar o processo evolutivo, mas começar a compreender e aceitar tudo isso que nos chega para que a gente possa ter força, bom ânimo, coragem, dos enfrentamentos, né? De enfrentar quem nós somos, de identificar aquilo que em mim precisa ser melhorado, aquilo que em mim precisa ser cuidado. E acho que essa mulher adúltera pode trazer uma grande aprendizagem dentro de duas obras que nós vamos destacar com vocês nessa reflexão que nós estamos trazendo. Uma é do Boa Nova, trazido por Humberto de Campos, através de Chico Xavier. E um outro livro que nós vamos estar usando com vocês, que é Pelos Caminhos de Jesus, aí é Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Franco. 2 livros belíssimos, onde a gente encontra narrativas de Jesus, e esses 2 livros têm em comum uma reflexão sobre esse capítulo, essa passagem destacada no Evangelho de Jesus em relação à mulher adúltera. Então a gente convida vocês então para a gente fazer a primeira leitura do Boa Nova, ok? Aonde nessa leitura o que nós vamos destacar? Por que é que Jesus, mesmo tendo uma autoridade moral, não condena? Que tipo de construção, quais são os argumentos que Jesus leva para os seus discípulos, porque até eles mesmos, né, Alain? Até os seus próprios discípulos que já conviviam com Jesus ficam indignados, mas Jesus, é a lei. Por isso talvez que Kardec destaca novamente, né, que a letra mata e o exemplo vivifica. Porque não podemos levar ao pé da letra essa lei de Moisés. Deve ter algo a mais. E hoje, nos dias de hoje, já com a passagem de Moisés, com a passagem de Jesus, com a revelação da doutrina espírita, como
que nós estamos lidando com esses conteúdos? Vamos lá, então, fazer a primeira leitura? Você quer falar alguma coisa, Luan? Não, acho que vamos por aí. Vamos fazer a leitura, então. Mestre, por que não condenastes a meretriz de vida infame? Jesus fixou no discípulo o olhar calmo e bondoso e redarguiu. Quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir no meio do caminho. Não sabe quantas vezes tem sido ela objeto do sarcasmo dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes. Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo. Entretanto, exclamou João, devendo os princípios da lei antiga, ela pecou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão centil por centil os seus próprios erros? Então, continua essa indagação e Jesus responde sorridente, sem perturbação, e esclarece então essa pergunta direcionada de João. Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. A hipocrisia costuma campear impune, enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Poder-se-ia desejar para pecador humilde tormento maior do que aquele a que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Quantas vezes lhe tem faltado pão à boca faminta ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Este, o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação. É que em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona, naturalmente com seus princípios de compensação. Nossa, que reflexão, né? É uma reflexão, assim, ímpar, porque eu até me emociono quando eu leio Boa Nova, porque Jesus traz pra gente, né, esse olhar dos motivos, né? Quantas aflições que alguém pode estar trazendo, não só dessa experiência, mas acumulada por tantas reencarnações, e essas histórias, essas marcas, a própria consciência já é as suas pedras, já são as suas pedras. Já são as pedras que criam obstáculos, aquelas pedras que muitas vezes amontoadas servem para aquele que vai subir, elevar-se a situações difíceis. São as pedras que já são os dardos que ferem o seu coração pelos sentimentos tão perturbados que já trazemos de outras experiências. São marcas que o espírito, e muitas vezes não, né? O perispírito imprime, porque ele traz essas marcas, fazendo com que a gente encontre nessa nova oportunidade reencarnatória estímulos novos, né? Nós estamos aqui para novas construções. Então, embora trazemos na nossa bagagem espiritual essas marcas do nosso passado, dessas vivências, trazemos as nossas tendências e os nossos impulsos, nós precisamos, nós espíritas, compreender da onde nós viemos, o que estamos fazendo agora, para que tenhamos bom ânimo para compreender para onde nós deveremos direcionar, então, as escolhas da nossa vida.
Então nós vamos compreendendo que esses momentos são riquíssimos de oportunidades que nos convida à mudança, né? E Jesus, nesse final do capítulo do Boa Nova, ele coloca para todos nós que cada um de nós no mundo temos a escolha do bem e do mal, que são situações que são colocadas em nossas vidas para que através das nossas escolhas, e isso é escolha do Espírito, possamos então escolher onde é que nós queremos estar. E isso tem um grande mérito pessoal, tá? Reconhecer então no mundo uma vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres. Por isso que a consciência é o nosso maior juiz, ou juíza, né? Porque a consciência, o filtro da consciência, quanto melhores recursos, quanto melhor eu acreditar que o Evangelho é um roteiro para a minha vida, esses ensinos são os filtros da minha consciência que me ajudam a tomar melhores escolhas, melhor rumo, melhor caminho, né? E aí então Jesus coloca que na Terra nós encontramos essa escola de regeneração, mas também é um grande hospital, onde o pecado é a doença de todos nós. Ou seja, todos nós estamos aí vulneráveis a esses erros. Então precisamos ser mais indulgentes para com o erro alheio, porque já começamos a compreender que todos nós estamos aqui vulneráveis a essas situações, né? O nosso estágio evolutivo nos expõe ao mesmo tipo de erro, né? Aquilo que a gente acusa no outro, a gente pode ser vítima amanhã, né? Que é o que a lição, a oração fala, né? Do dominical, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos ofensores, porque nós também precisamos dela. E eu também estava olhando, né, essa lição aí, que enquanto você estava lendo agora, me veio à mente uma figura que pode dizer um pouco disso também, né? Eu me recordo como é, às vezes, corriqueiro, aquela disputa homem-mulher, né? Isso não acontece, né, com frequência, mas eu me recordo da imagem alegórica, até programas humorísticos às vezes fazem essa brincadeira, dizendo assim, a mulher quando vai lá dirigir, o homem fica em cima dela. Ah, passa a marcha, troca, dá seta para a esquerda, você fala aqui. Quer dizer, a mulher sabe o que está fazendo, né? A motorista sabe o que tem que ser feito, ia fazer, mas o que está do lado lá, o companheiro, fica atiçando, falando assim, faz isso. É como dizer, julgando que ela não saberia o que fazer e ele, na sua autoridade, deve ensinar o que fazer, né? E aí, guardadas as proporções nessa lição, né, em relação à justiça divina, a justiça divina vai acontecer. Ela é infalível. Ela é infalível. Se há uma justiça infalível, é a divina. Então, mais dia, menos dia, quem erra vai arrepender-se, vai expiar e vai reparar. Mais dia, menos dia. E não somos nós que vamos acelerar ou aprimorar esse mecanismo, né? Nós, quando atiramos, quando julgamos, estamos, na verdade, nos tornando agressores do agressor. Ainda que tenhamos sido vítimas, quando não lhes oferecemos o perdão, nos tornamos agressores, né? Considerações que a gente fez na sexta-feira sobre o direito ao esquecimento, o dever da caridade do perdão, né? Então, nós, na verdade, estamos duvidando da justiça divina. Ela vai acontecer. E não somos nós que vamos nos tornar os justiceiros. A Renata foi muito feliz, né? E eu sempre falo isso, né? A gente acha que é julgador, mas, na verdade, a gente quer ser justiceiro mesmo, né? E dentro desse contexto que a gente está trazendo, que são as leis, né? Então, o pecador é aquele que não cumpre com os seus deveres. E acolher o planejamento reencarnatório, muitas vezes nos são colocadas situações, pessoas tão difíceis no nosso caminho, porque as oportunidades que a gente fala assim, perdemos a oportunidade, e nós falamos também isso na nossa última conversa,
Perder a oportunidade é quando nós ficamos cegos, quando nós não conseguimos olhar para a situação e reconhecer que muitas vezes aquele irmão difícil é uma oportunidade para o meu crescimento. Né? Quando, por exemplo, lá no capítulo Honrai Pai e Mãe, quando Kardec esclarece ali naquelas suas reflexões que às vezes uma família onde 3 ou 4 membros têm plena afinidade de gostos e é colocado um que tem uma diferença enorme dessa família. Talvez esse um realmente não tenha afinidade nenhum, nunca se relacionou com essa família, mas vem no seio dessa família com o propósito de aprender o que é bem viver, o que é relacionar-se, e essa família, ao acolher esse espírito tão diferente, que não tem afinidades ainda, não tem construções com essa família, vem para provar se realmente tudo que aquela família já construiu tem uma base firme, a tal ponto de não se abalar com aquele que chega. Ou pode ser exatamente ao contrário. Em uma outra experiência reencarnatória, tivemos graves conflitos, desajustes das leis, arrastamos um ao outro em vícios, em más tendências, nos comprometendo para que num momento oportuno, né, e ao desencarnar na erraticidade, cada um da maneira como desencarnou, porque a gente não pode esquecer que do fato ocorrido até uma nova oportunidade, muita coisa aconteceu, mas vai acontecer perante a nossa consciência. Porque eu posso desencarnar e do fato acontecido ao meu desencarne, à erraticidade, eu posso ter feito tantas coisas boas e ter evoluído apesar de ter o erro. Eu vou precisar me reajustar, porque nada fica impune perante a lei, só que eu desenvolvi, tenho aquisições morais, intelectuais para lidar com esse erro. Ao passo que muitas vezes aquele que cometeu o erro mais grave ou que tinha mais fragilidades, e tudo é muito complexo de ser analisado, teve muita dificuldade de evoluir. E aí o que acontece? Uma nova oportunidade de reajuste é colocado. Um pode vir com mais dores, com mais ressentimentos, bloqueado intelectualmente, a gente não sabe, aí vai depender do planejamento, das aquisições. Então esse difícil é colocado no caminho para que haja o perdão muitas vezes. Simplesmente o perdão. Então muitas vezes a gente precisa caminhar 1000 passos para que haja o perdão, para depois, com esse que nos convida ao sofrimento, que nos toca na túnica, nos toca nos nossos comprimentos, vai depois de ser perdoado, pedir mais 2000 passos juntos, para que nos próximos 2000 passos juntos, possamos desenvolver o amor. Olha que perfeito. E nesse sentido, Alain, eu acho que a gente tem a lição de Amélia Rodrigues a respeito dessa mulher adúltera, porque imagina, essa mulher adúltera sofreu, né, o olhar julgador de todos, isso são dardos mentais, né, que chegaram até ela. Ela sai daquela situação com muito conflito, porque ela sai com esses dardos mentais de cada um, mas ela também sai com o olhar amoroso de Jesus. E quando todos nós somos tocados pelo Evangelho, quando nós conhecemos Jesus, nós entramos em conflito, porque a gente deseja não ser mais o homem velho, deseja construir e ver o homem novo em nossas vidas. E parece que tem um abismo, né? Porque eu me vejo com um pé no homem velho, isso quando eu não estou com o corpo todo, desejando o homem novo, e isso gera conflito, porque esse conflito nada mais representa do que o esforço íntimo de cada um, que já está aproveitando as oportunidades, que já sabe o que significa todas essas dores no mundo, para que no futuro haja um apaziguamento, haja um novo ser que ressurge aí das suas próprias injunções.
Então a gente vai ver essa mulher adúltera saindo dessas dificuldades todas e indo buscar. Lá na próxima leitura que a gente destacou para esse momento nosso, em Amélia Rodrigues traz então que ela vai ao encontro de Jesus. Depois, novamente, buscar novas indagações. Vamos lá então, Alan? Vamos lá, então. A leitura é longa, viu? Mas é muito bonita. Sinto-me aturdida, ripostou-lhe em pranto, sem saber que rumo dar à minha existência. Lutei muito antes de tombar. O sedutor rondou-me os passos como lobo voraz ante a presa invigilante. Meu esposo, passados os primeiros dias da novidade conjugal, retornou às noitadas alegres, deixando-me em solidão. Enferma da alma e carente de bondade, permiti-me envenenar por tormentos que não merecem compaixão. Com sede de ternura, embriaguei-me de concupiscência, e ansiosa pela água pura do amor, chafurdei no lamaçal dos desejos doentios. O resultado foi a tragédia. Abandonada e sem lar, agora padeço o desprezo e a zombaria geral, não sabendo que rumo seguir, nem como agir. Peço-vos um roteiro e uma lâmpada acesa de esperança, a fim de prosseguir. E Jesus diz: a paciência e a confiança em Deus serão as duas providências iniciais que te facultarão a cura e a renovação da saúde. Cometido o erro, ele passa a pesar na economia social e a sobrecarregar a consciência culpada. Não é de importância o que os outros pensam de nós, e a cobrança pela impiedade com que desejam fazer justiça. O problema íntimo é o vital. E somente quando o homem se reintegra no concerto da ordem do bem é que pode fruir de tranquilidade. Arma-te de humildade e confia no amanhã. Assim, busca a oportunidade de reparação e adapta-se à situação atual, aguardando o amanhã com a disposição de quem compreende o prejuízo a si mesmo causado ao arrojar fora o hoje. A negligência do esposo ingrato e leviano não constitui respaldo para que assumisses compromissos infeliz semelhante. E porque ele é doente também, vivendo num organismo comunitário alienado do amor, não tem condições de distender-te a mão amiga. Quando dele necessitas e conforme de ti no futuro, igualmente dependerá. A vida é feita de permuta, que facilitam a felicidade para todos, sem cujo concurso faça mais difícil. Vai, filha, e não sofra mais. Aqueles que se arrependem e buscam ensejo de redenção encontram-no. Há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Aonde quer que vás, eu estarei contigo, e a luz da verdade no archote do bem brilhará à frente, clareando o teu caminho. No céu silencioso, a sinfonia dos astros espalhava luz cintilante apontando o futuro. 10 anos depois, na cidade de Tiro, uma casa humilde de aspecto e rica de amor recolhia peregrinos cansados e enfermos sem ninguém. Uma mulher, que traía na face desgastada vestígios de grande beleza em decadência, reunia ali os infelizes, limpava-lhe as chagas e falava-lhes de Jesus. Tornara-se por isso querida e respeitada por todos. Num cair de tarde amena, chegou trazido por mãos piedosas um homem chegado em extrema penúria, quase morto sob o fardo de 1000 vicissitudes. Recolhido com carinho, teve as úlceras lavadas e aliviadas com ungüentos medicamentosos, recebendo o caldo reconfortante das mãos da caridade. Quando se recobrou um pouco do desalento que o vitimava, ouviu uma mensagem de encorajamento em nome de Jesus, enunciada com unção e carinho pela desconhecida benfeitora. Emocionado e quase sem vitalidade, indagou o interessado: esse Jesus a quem vos referis é o Galileu que foi crucificado em Jerusalém? Sim,
É Ele mesmo. Morreu por nós, mas volveu ao nosso convívio para nunca mais deixarmos. E vós o conhecestes para terdes a certeza de que seus ensinos são verdadeiros? Sim, eu o conheci oportunamente, quando a mim ele salvou. Também eu tive a honra de o conhecer, respondeu o moribundo, quase sem forças, mas não soube beneficiar-me. A vós ele salvou, mas eu, egoísta e mau, o detestei, afastando-me da sua presença, confuso e amargurado. Que vos fez ele para que fugisseis magoado? Salvou a minha mulher que adulterara contra mim, e não me concedeu uma palavra sequer de consolação. Não pude compreendê-lo então. Abandonei a companheira a quem eu infelicitara com meus vícios e envenenei-me de dor. Passados os anos e havendo despertado para a verdade, tenho-a buscada em vão por toda parte, até que a doença me devorou o corpo e aqui estou. Embargada pelas emoções em desenfreio naquele momento, a mulher recordou-se da praça e do diálogo à noite com o mestre. Um decênio antes, reconheceu o companheiro do passado e, sem dizer-lhe nada, segurou-lhe a mão suavemente e consolou. O arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Deus é amor e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Agora durma em paz, enquanto eu velo, porquanto nós ambos já o encontramos. Meus queridos, ficam aqui as nossas boas vibrações, desejando aos irmãos uma excelente semana, um final de semana rico, que os irmãos possam aproveitar profundamente, que nós possamos elevar a Jesus, entregar a Deus as nossas faltas, compreender a necessidade de sua reparação. Que possamos, como essa mulher que o encontrou, que entendeu o significado de seu ensinamento, ter as oportunidades reparatórias. Que tenhamos a coragem de enfrentar os remédios, tomar os remédios amargos muitas vezes, que nos auxiliarão a nos colocar em reequilíbrio. No momento de dor, no momento de angústia, que possamos elevar em prece, que possamos agradecer essas oportunidades. A dor, como nos disse Jesus, é o remédio que Deus nos coloca à disposição para a nossa reparação. É a bênção que Deus coloca aos seus eleitos, e assim possamos aproveitá-la. A você, meu querido irmão, minha querida irmã, que nesse instante padece de dúvidas e angústia, vamos voltar o pensamento a Jesus, vamos nos colocar como aquela mulher que o encontrou em momentos de grande angústia na sua vida. E a partir de então, num amplexo de amparo, recebeu o abraço fraterno do Mestre. Todos nós também podemos recebê-lo, basta que queiramos. Elevando o nosso padrão de pensamento, vamos nos encontrar com Ele. Aqueles que o encontram à margem do monte, aqueles que o encontram no lago, aqueles que o encontram no momento da pesca, aqueles que o encontram como um sorriso amigo e fraterno na festividade de núpcias. Cada um de nós tem uma imagem mental que bem ampara o Mestre. Que possamos agora encontrá-la em nosso pensamento. Vamos ao encontro de Jesus. Vamos abraçá-lo, vamos receber o seu carinhoso sorriso e vamos aurir as forças que a sua energia, que o seu magnetismo pessoal transfere aos seus irmãos. E assim, meus queridos, vamos dissipar as nossas angústias. Vamos fazer com que as suas energias nos banhem de luz, de saúde, de equilíbrio. Com Deus, estamos num leme seguro e sempre amparados pelo seu amor, caminhamos ao seu encontro, ao seu reencontro. Agradeço, Pai, pelas oportunidades que me destes, pela família linda que me consagrastes, e assim, nos momentos de maiores dificuldades, quero estar aos seus pés, amparado por Ti, abençoado pelo seu amor. Que assim seja.
A gente se despede então, um abraço fraterno em nome de todos os trabalhadores, em especial a Dona Isaura e seu Anésio, na figura representativa dessas energias psíquicas de pai e de mãe, que sempre nos acolhe com os seus abraços, com os seus conselhos. Então nós nos despedimos, desejando que todos possam ser envolvidos por esse abraço fraterno e que essas energias possam durar até o nosso próximo encontro. Um abraço e até!